Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Lance 442. Já sabe que estamos cá toda segunda-feira a esta hora para levarmos até si a análise daquilo que são os temas principais que marcam a atualidade desportiva nacional. Hoje vamos abordar aquela que era notícia aguardada com muita expectativa pelos amantes do futebol moçambicano, que é a autorização da retoma do Moçambola. Uma autorização feita ontem à noite pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, no âmbito das novas medidas que estarão em vigor a partir das 0 horas do dia 7, relativas à situação de calamidade pública, no sentido de se conter a transmissão ou propagação do vírus, do coronavírus ou da pandemia da Covid-19. Hoje no programa temos aqui já nos nossos estúdios a presença dos nossos habituais comentadores, Lemos Formiga e João Chicote. Obrigado a ambos por terem acedido ao convite de virem cá ao programa. Sem mais delongas, vamos à peça preparada pela nossa equipa de reportagem relativa então a este anúncio feito na noite de domingo pelo Presidente da República. É autorizada a retoma do Campeonato Nacional de Futebol, denominado Moçambola, mantendo-se interdita a presença de público em observância do protocolo sanitário. Esta retoma das competições fica condicionada à realização de testes regulares da Covid-19, sendo que os atletas que testarem positivo serão submetidos ao regime previsto no decreto a ser publicado. Nós vamos acompanhar esta medida, porque de facto precisam as equipas para treinar, incluindo para alimentar as seleções, mas também em função da evolução do nosso comportamento, teremos que nas próximas ocasiões alargar para os campeonatos provinciais, porque isso é também necessário. Ora bem, aí está, este que foi o anúncio que era muito aguardado pelos amantes do desporto moçambicano, particularmente pelos que gostam de futebol, pelos clubes que estão no campeonato nacional, são 14 que estão neste Moçambola, e também pelas entidades que se responsabilizam por esta modalidade. Vamos então aqui à análise. Lemos e João, estava na vossa expectativa ou não esta decisão do Presidente da República em, entre aspas, retirar o futebol do confinamento? Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Júlio. Bom, era de facto a nossa expectativa de que desta vez tivéssemos a retomada do Campeonato Nacional de Futebol, tanto o Moçambola, na sua versão 2021, digamos, tendo em conta que, deixando de lado que a prova do ano passado, tendo em conta que foi suspensa. Então, esta prova na edição de 2021, portanto, é a nossa expectativa que tivéssemos a retoma, e também tendo em conta que os clubes estão supostamente mais organizados, tanto em função da realidade, em função da prevalência desta doença, que é a Covid-19. Recentemente até tiveram possibilidade de receber da Federação Moçambicana de Futebol tanto os testes para diagnóstico tanto da Covid-19. Então, todo o circunstancialismo, ou seja, todas as circunstâncias, davam a entender que teríamos regresso tanto do Campeonato Nacional de Futebol, ainda que seja sem público, e entende-se, neste momento, a prova deve ser disputada de facto sem público, tendo em conta o risco que constitui face à prevalência tanto desta doença. E é com muita expectativa que o povo aguarda, ou que aguardava, esta boa notícia, esta boa nova, e os clubes, como já disse, estão preparados, está todo o envolvimento desportivo, todas as instituições desportivas, nomeadamente a Liga Moçambicana de Futebol, tanto os clubes, assim como a Federação, eu acho que desta vez estão mais organizados em relação tanto ao arranque do campeonato, tanto em janeiro. Portanto, desta vez eu acho que há mais qualidade, há mais controlo, neste caso,
para a disputa da prova, portanto, e salvaguardando também as questões relacionadas com a saúde. Muito bem, Lemos, como é que olhas para esta decisão tomada pelo Presidente da República, que retira o Moçambola do confinamento? Do confinamento. Portanto, boa noite, Alfredo Júnior, portanto, Chicote. Bem, eu, antes de tudo, queria mandar os pés a uma família desportiva, portanto, pela morte do Rogério. Obrigado por nos recordar desse momento. Sim, penso que é um momento ímpar, portanto, era alguém entusiasta do desporto, um treinador, neste caso até do Desportivo de Maputo, e penso que há uma reflexão. Não há dados muito conclusivos sobre... Foi um ataque cardíaco, mas não há aspectos muito de concreto. Mas temos que refletir, portanto, isto leva-nos à reflexão sobre a importância da própria vida, portanto, e o Rogério, enquanto tem vida, deu muito do seu saber à prática desportiva e é só com quem convivíamos de uma forma muito mais fácil e penso que a família que lutar das mãos pesam. Em relação à questão que colocas em particular, portanto, eu penso que o Presidente da República veio repor uma questão que eu penso que se o desporto tivesse um pouco, o futebol neste caso, tivesse mais organizado, nós teríamos voltado com alguma antecedência. Portanto, só agora é que começamos a surgir os tais testes e mais do que tudo, portanto, o que se tem feito, estou a falar de estudos e análises sobre a questão da pandemia, o confinamento não é só meramente um confinamento, portanto, porque penso que a prática desportiva, e não é avaliando de facto aquilo que é o decreto, eu não me quero socorrer nisso, o que eu acho é que os desportistas precisavam ter refletido esses elementos já há algum tempo. Porque o futebol já há muito tempo, quanto a mim, anda muito falido. Então, esta pandemia, se começamos a avaliar efetivamente aquilo que são as percas, vamos perceber que vai ser difícil voltar à normalidade. Se tu fores a ver, há clubes quase que estão abandonados. Portanto, eu vou falar de um clube grande que eu tenho a oportunidade de assistir, que é o Machaquén. Portanto, o Machaquén tem quase que o campo abandonado, não tem energia em algumas partes do campo, do pavilhão. O seu campo de futebol, onde se treina, praticamente aparecem cobras à luz do sol. Portanto, eu penso que aqui já entra num outro debate sobre o ponto de vista de gestão desportiva. Portanto, e aqui penso que é preciso em função daquilo que foi a crítica que foi feita, e o chefe de Estado terá dito isso ao seu tempo, que era importante que os fazedores do desporto e do futebol em particular estivessem organizados. Eu tenho muitas dúvidas que isto está a acontecer. Eu penso que o Moçambola, estamos aqui a discutir, há quem diz que daqui a 2 semanas, eu penso que 2 semanas parece-me pouco, porque os clubes nem todos estavam a treinar. E se tu te lembrares, estava na alguma imprensa, falou-se do Teste África de Chimoio, por exemplo, que é um clube que já vem passando por muitas dificuldades e neste momento parece que está com problemas ligados à própria justiça. Bom, mas são questões que precisam ser aprofundadas, mas eu sinto que os clubes que já eram deficitários ficaram mais ainda. Mais ainda. E este Moçambola, eu penso que já discutimos sobre o melhor modelo, ser o melhor modelo. A sustentabilidade do Moçambola, eu penso que é preciso que os clubes repensem de facto. Precisamos de gestores desportivos mais acutilantes, mais desafiadores sobre a realidade desportiva em Moçambique. Parece que temos clubes que continuam a funcionar como funcionavam há 30 anos. Portanto, há aquela coisa que nós chamaríamos, parece um conjunto de clubes que ficam dependendo daquilo que a sociedade vai dando ao clube. Então, não podemos ter clubes parasitas. Nós estamos aqui neste momento até com clubes parasitas e o Moçambola é um disfarçante disso. Exato. Mas estamos já, portanto, e a gente só reflete sobre isso quando a equipe perde. Portanto, nós tivemos agora, ainda está fresco, portanto, a perca da possibilidade de irmos para o CAN, que era uma oportunidade. E podemos, não sei, vamos ver o alinhamento que temos, mas portanto, e neste momento estamos a ver um novo treinador, portanto, há coisas novas que estão a surgir no futebol. Agora é preciso perceber como é que nós vamos, doravante, gerir isso. É reconhecer e parabenizar, de facto, a ideia do chefe do Estado, porque o futebol já precisava disso. Muito bem. João, como é que olhas para esta perspectiva aqui colocada pelo Lemos, que dá conta de que é um bom regresso, mas como é que olhas para esta questão da preparação dos clubes? Será que os clubes já estão de facto preparados para este regresso, olhando para esta perspectiva aqui colocada pelo Lemos? Bom, em tempos da Covid-19 é difícil ter clubes bem preparados, portanto, para o regresso às competições, portanto, não só em Moçambique, assim como no contexto internacional. Estamos a ver agora a grande
o grande debate sobre a Superliga na Europa, exatamente por questões financeiras, por falta de capacidade financeira, tanto neste momento em que a Covid-19 parece ser a nova ordem mundial. Então não há capacidade financeira, os clubes tentam encontrar outras soluções para poder sobreviver. Portanto, falando da sobrevivência dos clubes, é preciso dizer, lemos que a questão do Machacane, a crise do Machacane é anterior à Covid, então não podemos fazer aqui... Já vem desde 2018. Exatamente, o aproveitamento. E tem graça que faz hoje, se não estiver em erro, faz hoje 3 anos que o Machacane está a ser gerido por uma comissão de gestão. Era só uma E nem se discute eleições, não se discute nada. Eu penso que as pessoas aproveitam-se da pandemia para ficarem numa ociosidade tal que brata os seus. Né? Bom, mas voltando uma reportagem que eu fiz ao Machacane no ano passado, no início do ano passado, já haviam 11 meses sem salário por parte do staff técnico, incluindo a máquina administrativa. Então não sei qual é a situação nos dias de hoje. Para todos os efeitos, deixando o Machacane de lado, eu acho olhando que... para esses 14 clubes que estão no Moçambola, a situação não difere. Há alguns clubes que estão a passar por maus bocados e há clubes, em termos financeiros. Exatamente, e há clubes já com esses problemas financeiros. Portanto, existem aqueles que têm uma umbrella dos grandes, das nossas empresas, tanto, digo nossas empresas no sentido de que são empresas do Estado, que têm participação do Estado, algumas são, como a casa da EDM, do ICFM, que são empresas públicas e que financiam alguns clubes, tanto aqui no Moçambola. Portanto, esses clubes conseguem ter alguma robustez financeira e talvez participar desta competição do Moçambola sem grandes manzelas do ponto de vista financeiro. Portanto, há clubes como, por exemplo, o Machete de Mucuba, que começa já no seu Teste África, e outros clubes que começam tanto a denunciar que não estão preparados, entre aspas, para participar desta competição, neste tempo, pelo menos, da Covid-19. Por quê? Porque a ginástica financeira a ser feita, tanto para conseguir algum financiamento, é difícil, talvez, neste momento. E também há um desafio para a própria Liga Moçambicana de Futebol. Os patrocínios que existiam, provavelmente, não vão dar aquilo que prometeram, tendo em conta que tiveram déficit das suas finanças. Enfim, quer dizer, é todo um exercício que requer muita inteligência para a manutenção, tanto a continuidade do campeonato nacional até tanto a última jornada. Muito bem. Vamos aqui a uma peça, também fazendo como gancho aquilo que o Presidente da República disse, que condiciona este regresso do Moçambola à realização frequente de testes de despiste da Covid-19 e em resposta a esta colocação do Presidente da República, que já foi feita mesmo no mês de fevereiro, quando da interrupção do Moçambola, a exigência da realização de testes, a Federação Moçambicana de Futebol disponibilizou 4.550 testes aos clubes de Moçambola, à razão de 325 testes por cada clube, que dão para cobrir por aí cerca de 13 a 15 jornadas desta competição. Vamos ver a peça para percebermos como é que vai ser feito este exercício de testagem no Moçambola. A Federação Moçambicana de Futebol procedeu esta terça-feira à entrega de testes rápidos de antigênio de despiste da Covid-19 à Liga Moçambicana de Futebol, que de imediato canalizou aos 14 clubes do Moçambola, que deverão ser utilizados a quando do reatamento da prova, interrompida pelo governo no dia 8 de fevereiro. Este ato é visto como importante para garantir o regresso seguro do Moçambola, sendo que há uma luz verde que ainda está no fundo do túnel e que poderá ser acesa na próxima comunicação à nação, a ser feita em breve pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que há meses recomendou a realização regular de testes de despiste da Covid-19 nos clubes autorizados a regressar aos treinos. Ao todo, a FMF disponibilizou 4.550 testes dos 7.000 que pretende adquirir no âmbito dos esforços para a retoma segura da prova, sendo que esta quantidade servirá para cobrir cerca de 12 jornadas do Campeonato Nacional de Futebol, estando assegurada a entrega de mais testes ao longo da prova. Cada clube recebeu 325 testes para fazer a devida despistagem de todos os elementos ligados à equipa de futebol. Estes testes que nós demos agora foi 4.550 testes
é uma primeira fase, que é uma primeira fase, mas naturalmente que vai haver mais testes e dos que nós vamos também fazer a entrega, mas esta já pelo menos dá pelo menos para umas 12 ou 15 jornadas, salvo erro, mas isto vai depender depois do decorrer. Sabemos que os testes também precisam de alguma conservação, por isso a Federação Moçambicana de Futebol não adquiriu na totalidade. Nós adquirimos 7.000 testes neste momento, em que alguns já estão connosco. Sabemos também que vamos ter a CNAF, os árbitros, e também vamos ter também algumas seleções nacionais, também vão ter que usar os mesmos testes, mas está assegurado que para os testes para Moçambola, até o final da jornada, está assegurado que nós vamos fazer entrega dos testes. Vamos receber todos os testes. Para a Liga Moçambicana de Futebol, a recepção destes testes vem complementar a ação de formação das equipas médicas dos clubes, que já estão habilitadas para dirigir o processo de testagem após a devida formação, dirigida pelo Instituto Nacional de Saúde. Ananias Coana referiu que este ato acalenta a esperança de um regresso para breve da disputa da prova. Em relação à questão da logística, sim, está assegurado. Quando é que nós retomamos? Em pelo menos 15 dias após o anúncio, estaremos em condições de retoma do Campeonato Nacional. Isto porque, embora os clubes treinam sem a data da retoma, portanto o treino é condicionado, os clubes estão autorizados, neste momento estão autorizados a treinar, e da avaliação que nós fizemos já 2 semanas atrás, antes da última comunicação, ficou acordado entre a Liga e os clubes que 15 dias seriam suficientes após o anúncio. A qualquer momento que se anuncie, então 15 dias serão necessários para que possamos organizar toda a logística. Na primeira fase de testagem, nas 2 primeiras jornadas, todos os integrantes das equipas irão ser submetidos à testagem. Posteriormente, apenas 15 elementos de cada equipa irá fazer os testes de uma forma aleatória. Entretanto, a FMF e a LMF já fizeram chegar a lista de todos os elementos ligados ao Moçambola, de modo a que possam beneficiar do processo de vacinação, algo que aguarda por resposta por parte do governo. Da parte que nos cabe, Federação Moçambicana de Futebol e Liga Moçambicana de Futebol, foi-nos solicitado a lista e as quantidades necessárias para efetuar as vacinas. Nós, no tempo oportuno, fizemos já entrega à Secretaria de Estado do Desporto de toda a lista, os clubes, a Federação Moçambicana de Futebol, a Liga Moçambicana, a CNAF, os árbitros, os delegados técnicos, todos os envolventes na família da retoma do Moçambola. Nós já entregamos em tempo oportuno. Estamos à espera, a qualquer momento, ainda se for hoje ou amanhã. Ora, isso está a depender da Secretaria de Estado de Desporto e do Ministério da Saúde. A Liga Moçambicana de Futebol assegura que 15 dias após o anúncio ou autorização para a retoma, estará em condições de garantir a logística para o reatamento da prova, interrompida quando estavam jogadas 4 jornadas. Em relação à questão da logística, sim, está assegurado. Quando é que nós retomamos? Pelo menos 15 dias após o anúncio, estaremos em condições de retoma do Campeonato Nacional. Isto porque, embora os clubes treinam sem a data da retoma, portanto o treino é condicionado, os clubes estão autorizados, neste momento estão autorizados a treinar, e da avaliação que nós fizemos já 2 semanas atrás, antes da última comunicação, ficou acordado entre a Liga e os clubes que 15 dias seriam suficiente após o anúncio.
Neste ato, os árbitros não foram esquecidos, tendo na ocasião sido entregues 500 testes que deverão ser usados pelos homens que têm a responsabilidade de dirigir os jogos de futebol do Campeonato Nacional. Ora bem, então aí ficou esta peça, passamos aqui em reposição esta peça que dava conta da entrega dos testes de despistes da Covid-19, um ato que aconteceu semana finda e que encheu de esperanças aos praticantes da modalidade e os participantes também de Moçambola, visto que este ato simbolizava o cumprimento daquilo que era a orientação do chefe de Estado para a realização de testes. Como é que olham para este ato? Finalmente a Federação disponibilizou os testes que tanto eram aguardados pelos clubes de Moçambola. Pois, finalmente conseguiu, porque havia falta, obviamente. E então, com esta entrega, tanto, como eu dizia, tanto, todas as circunstâncias que estão por detrás, tanto do anúncio, tanto da retoma, portanto, a Moçambola, quer dizer, está tudo em cadeia, tanto que a entrega dos testes, o anúncio da retoma, do regresso, tanto do Moçambola, quer dizer, são todas as circunstâncias que estão envolvidas. Para todos os efeitos, é um grande ganho, na medida em que, com a retoma do Campeonato Nacional, aquelas incertezas, por exemplo, daqui a pouco começa a jornada de qualificação para o Mundial, para o Mundial 2022, portanto, e numa eventualidade de ter uma convocatória de incertezas, portanto, tendo em conta que estamos também num tempo de incertezas, então ter recursos internos para fazer parte dessa disputa seria uma vantagem, mas é preciso que haja aqui um campeonato, é preciso que haja ritmo, tanto por parte de quem é convocado. Então é preciso que haja um campeonato nacional, portanto, esse campeonato nacional que seja disputado, para dar, não só para dar a competitividade ao nível dos clubes, mas também para permitir que haja esta capacidade física do atleta, aquele que é potencial candidato à seleção nacional. Então, é todo um conjunto de fatores, tanto que está envolvido nisto. Então, é preciso que haja campeonato nacional. E aqui, mais uma vez, o chefe já tomou uma decisão muito prudente, muito desejada pelos clubes e também pelo povo, e que vai ao encontro daquilo que é a expectativa dos desportistas, na medida em que deve haver um campeonato nacional. Até porque éramos quase o único país, a nível da região, e um pouco na África e até no mundo, somos poucos países sem competição. Então, disputar com quem está a competir é sempre difícil, tendo em conta que temos essas jornadas de qualificação para o Mundial e sem certeza daqueles que jogam fora do país. Não temos essa expectativa ainda. Então, tendo esse passado recente, que não foi muito glorioso, como dizia aqui o Lemos, e em função das ausências, então devemos começar a pensar também nesse sentido para a próxima jornada de qualificação. Provavelmente, podemos não contar com todos que militam na Europa. Então, quais são os nossos recursos? O Moçambola talvez pode nos fornecer jogadores para efeito. Então, é nesse sentido que é fundamental para mim a retoma nacional. Mas como é que olhas para esta entrega de testes? Finalmente a Federação cumpriu com uma promessa que os clubes não viam a hora de se concretizar. Bom, eu penso que isto está a levar a uma reflexão que eu penso que temos que fazer todos. Porque a questão que fica aqui é por que é que só agora? Percebe? Eu fico com a sensação de que nós podíamos ter evitado fazer tanto mal ao futebol. Porque neste momento não quero me segurar na questão da falta de classificação, portanto, em relação ao CAN, mas pergunto-me a mim o que é que terá sido a razão principal para algumas questões só forem ser tomadas agora. A pandemia já existia desde o ano passado, faz 1 ano e picos. Então, eu penso que isto é com alguma... É verdade que a questão que se levanta agora, vamos nos concentrar com os avanços e por via disso ser proativo e ser um tanto ou quanto, vamos lá, criar questões de se concentrar com o lado positivo da questão. Eu penso que esse aqui pode ser um discurso. Mas eu penso que nós temos que aprender com os erros que nós vamos cometendo. Porque parece-me a mim que uma planificação um tanto ou quanto consentânea com aquilo que é a realidade, porque a questão da pandemia, quando o Moçambola começa, nós já estamos em pandemia já há 6, 7 meses.
Portanto, nós não podíamos ter evitado este mal-estar. Portanto, eu penso que os testes estão lá e penso que nós, de alguma forma, teremos aprendido alguma coisa, mas ainda acho que podíamos ter feito isto, não diria em simultâneo, mas tentar criar um formato em que permitisse que o futebol, que é quanto a mim, é quem mais perdeu com isto tudo, para mim é... E não falo de clubes, portanto, ficamos 3 meses sem competir, com clubes a tentarem pagar salários e nem conseguem pagar, e já tínhamos problemas deficitários, portanto, como toda a sociedade. Agora, penso que ficou um aprendizado, porque eu penso que o que está-se a discutir agora, para quem quer ser proativo e quer ser um pouco, discutir ideias um pouco mais para frente, é olhar do que é que estamos a aprender com esta pandemia na perspectiva do desporto. Portanto, são grandes desafios que nós temos que ter em agenda. E aqui podemos discutir uma coisa mais interessante ainda. Outras áreas da sociedade também estão a aprender. Portanto, estamos a falar de músicos, estamos a falar de artistas de uma forma geral, é que neste momento começam a ter dificuldades até de comer. Se o futebol também tem problemas, portanto, se nós estamos a dizer que o desporto em Moçambique, com alguma exceção, como foi dito aqui pelo Chicote, que tem aquele financiamento objetivo das instituições do Estado, mas temos clubes que nem carne nem peixe, portanto, são clubes que não pertencem, quanto a mim, nem aos sócios, nem os dirigentes, portanto, teoricamente podem dizer que pertencem aos sócios, mas a partir do momento que os sócios não pagam as suas cotas, perdem o direito de sentirem pertença dos clubes. E aqui fica, e há clubes que, tanto falamos aqui do Machaquene, portanto, às vezes a dúvida fica de quem pertence ao Machaquene. Dizer que só pertence aos sócios, pertence aos clubes integradores, eu penso que é uma reflexão que tem que ser feita de uma forma um pouco mais holística no desporto, para depois, por via disso, tomar algumas decisões. Mas, essencialmente, são os testes, como eu dizia, portanto, eu penso que é um mal, é um bem que vem por bem, portanto, é preciso reconhecer isso, e penso que, posto as coisas assim, foi uma forma muito mais pressionante, de uma forma inteligente, para o chefe do Estado, por via disso, admitir que tínhamos todas as condições para o futebol ser reaberto. A única questão que eu levanto aqui, com alguma mágoa, é porque é que deixou-se que houvesse uma tomada tão radical, e me parece que com alguma exclusividade, dizem pessoas, portanto, que fazem algumas pesquisas, que é difícil encontrar um país que parou 3 meses em função da pandemia no desporto. Portanto, a prática desportiva, a prática da atividade física é de extrema importância e contrariamente a que muita gente pensa, tem um efeito positivo no combate e na criação de condições para a sobrevivência em relação à pandemia. E aqui acho que, pronto, o último decreto-chefe do Estado vai muito em direção a isto. A atividade física está quase totalmente aberta, sem público. Obviamente que sem público, mas alguns países entraram por esta via. E nós, eventualmente, com fraca capacidade de estudo de caso, porque tínhamos que aconselhar a algumas estruturas do direito, teríamos evitado este mal. Eu só espero que este ano ainda consigamos fazer mais qualquer coisa para que o desporto não tenha passado, de facto, para situações em que seja totalmente, como é que eu diria, portanto, não é insustentável, portanto, o nosso desporto nunca foi sustentável. Nós gastamos mais do que produzimos em relação à prática desportiva. Antes de ir para o intervalo, Chicote, sempre para complementar. Sim, a questão é de porque só agora os testes. Eu não faço parte de qualquer estrutura, mas o que eu posso dizer é que é o seguinte, lembra, é que os testes da Covid custam o que custam. Recordo, por exemplo, que o Instituto Nacional de Saúde havia os primeiros testes, os primeiros os primeiros nacionais, tanto que os testes dos primeiros nacionais foram feitos na África do Sul, porque por falta de capacidade interna. Quer dizer, eu acho que é um aprendizado, né? É um aprendizado. Os clubes não tinham testes, as instituições privadas, por exemplo, não tinham também essa capacidade de realizar testes de despiste da Covid. Quer dizer, eu acho que é um fenômeno todo novo. É verdade que a pandemia leva o seu tempo aqui em Moçambique, mas eu acho que é um fenômeno novo e que, porventura, talvez as instituições de desporto não tivessem esse privilégio ou não estivessem na primeira linha de serem beneficiados com esses testes. Não, mas foram compradas por uma instituição privada, com alguma autonomia. Não me parece que os testes tenham sido compradas no Instituto ou uma organização do Estado. Portanto, a Federação Moçambicana de Futebol, penso eu, é aquilo que eu deu a perceber, posso estar enganado, no âmbito do seu dever de fazer com que o atleta ou o jogador de futebol tenha saúde,
eu penso que em função do seu orçamento foi adquirir os testes. Portanto, aquilo que é, quanto a mim, aquilo que eventualmente, e terá faltado isto, porque esta pergunta devia ter sido colocada, porque é só agora. Mas depois coloca-se outra questão, Júnior, né? Será que a FMF é que deve adquirir os testes para dar aos clubes ou à Liga? Essa é uma outra pergunta que Não, mas a Federação que merece não terá... o que os clubes podem fazer? Na minha opinião, é dever dos clubes cuidar dessa parte. Agora, de forma subsidiária, podemos ir à Federação, de forma subsidiária. Não sei se é subsidiário, porque não me parece que a Federação terá feito isso porque gosta dos clubes. Eu tenho alguma, mas podemos já pesquisar. Porque essa coisa de olhar isso de bom samaritano, eu tenho algumas dúvidas. Muito bem, vamos a um brevíssimo intervalo. Voltaremos dentro de instantes e continuaremos a falar deste tema. Até já. Ora bem, estamos de volta aqui ao programa Lance 442. Já sabe que pode acompanhar esse programa pela rádio Mais 94.1. Também pode acompanhar o programa pelo canal Facebook do lance.mz e este espaço também pode ser assistido aqui na televisão, nas plataformas DSTV, TMT e TV Cap, onde está disponível o sinal da TV+. Continuando o tema, vamos olhar para aquilo que foi a reação dos clubes em torno da recepção destes testes de despiste da Covid-19. Bem, significa um passo muito importante. Pode imaginar que ao longo deste tempo todo as equipas estavam a treinar muito ávidas com o reinício da competição. E este é o primeiro passo que se está a dar para criar condições para o início da competição. Sim, o Ferroviário está parado para a retoma do campeonato e agora com este apoio que tem da Federação e da Liga, vai nos dar mais força para que a gente possa treinar melhor, aparecer melhor para a competição. Bem, nós cumprimos com aquilo que era o protocolo sanitário, muito rígido, não é? Porque a dada altura o Ferroviário foi das equipas que acusou mais casos positivos, então redobramos o esforço e como ainda nós estamos a fazer testes, sempre que houvesse alguém com algum sintoma, nós criamos condições para que esse elemento fizesse os testes. Claramente, depois fazemos os primeiros 3 testes, os outros foram feitos de forma isolada. Claramente que irão ser geridas em função em princípio, de uma forma mensal, né? A periodicidade seria mensal e depois, aleatoriamente, como a Federação programou, vamos fazer semanalmente. Não, vamos ter que gerir internamente, não podemos esperar que a Federação faça tudo, né? Vamos ter que gerir. O que é certo é que a saúde pública está acima de tudo, temos que preservar aqueles que são os nossos ativos. É com enorme satisfação que recebemos os testes. Há uma luz no fundo do túnel, são quase 3 meses sem se jogar, desde 8 de fevereiro. Tendo em vista que são testes rápidos, dá para começar. Estamos previamente 2 meses a treinar, sem saber quando é que vamos começar, mas agora temos esperanças de que vamos retomar cedo. A Federação Moçambicana de Futebol já nos deu essa esperança. Agora treinarmos a saber que temos algo por fazer, temos uma Moçambola à vista, é uma boa parte, uma pequena parte do meio Moçambola feito, são 325 testes por cada clube, dá sensivelmente para 4 ou 5 jornadas, quer dizer que Moçambola vai retornar e não vai parar tão já. É uma medida que nós agradecemos bastante, nós como clube e como dirigentes agradecemos bastante porque sem o futebol nós não vamos progredir. É uma ação positiva por parte da Federação, da Liga Moçambicana de Futebol e da Secretaria de Estado em particular, que temos em vista que temos o Moçambola à vista e teremos a seleção daqui a previamente 50 dias que vamos precisar de certos jogadores que estando a competir, já vão estar num nível de excelência relevante para atingir certos objetivos que
são por nós traçados. Foi muito difícil, principalmente sem termos data para a retoma do Moçambola, tendo em conta que os jogadores só treinavam sem saber quando é que vão poder jogar. Criava um certo cansaço mental por não saber quando é que a retoma, porque todos nós treinamos para competir. Quem treina só por treinar, talvez no ginásio para manter o corpo físico. Mas agora eles vão receber esta notícia, vão ficar excitados, vão querer treinar mais para poder jogar. Seja bem-vindo. Acho que já com esse gesto da FMF, vamos esperar o que é que vai acontecer dentro de dias com o pronunciamento do chefe de Estado e que estamos já ansiosos que comece o Moçambola. Já há muito tempo estamos preparados, há sensivelmente já 2 meses estamos parados e estamos à espera que isso comece. Os jogadores também não vão estar sempre só a treinar sem competir, motivação não existe. Claro, bem-vindo, todos vamos ficar sempre a saber, ou vai ser 10, 15 dias, ou uma semana, vamos ficar a saber do estado deles, cada um, se isso aqui seja bem-vindo, não só para os jogadores, para todos estamos dentro do... Muito bem, então aí ficou este posicionamento dos clubes em torno desta questão da disponibilidade dos testes. É nota comum de que era um momento esperado e já havia uma espécie de desgaste por parte dos clubes, dos jogadores que estavam já este tempo todo sem treinar, sem saber quando a competição ia regressar. Sim, desgaste, porque são já desde fevereiro que não há, desde a 4ª jornada, neste caso em fevereiro, que não há qualquer competição, os clubes estão a pagar, enfim, não havia certezas sobre quando o Moçambola tanto regressava. Então, essas incertezas, para todos os efeitos, prevalece a minha crítica em relação aos clubes, que eu acho que algumas ações devem ser desenvolvidas pelos clubes. Portanto, é bom essa ação caritativa da FMF, mas é preciso que haja um pouco de empenho por parte dos clubes para cumprir com o protocolo sanitário. Portanto, por exemplo, era suposto que dia a dia, tanto dos clubes, ou semanalmente, os clubes, os atletas pelo menos fizessem um teste, fossem submetidos a testes rápidos, tanto da Covid-19, para evitar até o alastramento da doença, na possibilidade de um jogador estar infectado. Portanto, isto era muito fundamental e, infelizmente, as capacidades, aqui vê-se claramente, ouvindo a opinião dos dirigentes, vê-se claramente que a capacidade dos clubes é bastante reduzida, tanto a capacidade orçamental não existe, tanto, e está dependente tanto desta ação e de outras ações que podem ser desenvolvidas. E este é o cenário que se vê, tanto de falta de fundos, e entende-se, tendo em conta que não há também grandes financiamentos, tanto nesta época da Covid-19. Como dizemos, é o tempo de aprendizado, que temos que aprender com este novo cenário, saber que não há recursos, sim, mas o que os clubes podem fazer, o que podem desenvolver, por exemplo, iniciar, por exemplo, com atividades de venda de camisetes, quer dizer, haver alguma iniciativa por parte do clube e não ficar à espera do patrocinador oficial, que também provavelmente não tem dinheiro. Então é tempo esse de ver o que pode acontecer. Se somos fracos nessa perspectiva de marketing, não é tempo esse de pensarmos, de lançarmos uma reflexão em relação a como deve ser feito, por exemplo, o marketing desportivo, não é? Se calhar seja o tempo. Né? Como é que podemos... Não há pessoas nas bancadas dos nossos clubes. Então, como conseguir algum dinheiro numa circunstância em que, de facto, não há ninguém a assistir o futebol? Então, eu acho que esse é tempo de lançarmos, de facto, uma reflexão sobre como rentabilizar tanto o nosso futebol, tendo em conta que, de facto, não há pessoas nas bancadas. Tanto joga-se, mas sem espectadores. Então, seja este momento para uma reflexão profunda sobre como rentabilizar tanto o nosso desporto. Lemos. Não, eu queria pegar um pouco nesta deixa que o Chico terá apresentado. Eu já venho há algum tempo nesta reflexão, portanto, mas uma reflexão sem muita base. O que nós temos que fazer, na verdade, é buscar boas práticas.
E nós temos essa responsabilidade como entusiasta do desporto, boas práticas. E é uma reflexão muito básica ou basal sobre gestão. Portanto, a partir do momento em que você gasta mais do que ganha, a possibilidade de colapsar o teu projeto é muito grande. Portanto, eu penso que os clubes, nós só vamos adiar isso, mas a possibilidade de vir a nu a fragilidade da gestão do nosso desporto é uma questão garantida. Portanto, eu não sou economista e muito menos gestor, mas, portanto, é uma conta fácil de fazer. Portanto, eu noto com alguns clubes, mesmo naquilo que eu acho que é a política que deve nortear os nossos clubes, que é tentar vender o produto na perspectiva de associar a sua marca a uns produtos vigentes. Portanto, estamos a falar de empresas, estamos a falar de marcas de automóveis, que acontece em outros países do mundo, aqui na África do Sul. Portanto, há empresas que, em função do bem que é a prática desportiva, quase que se sentem obrigadas a apoiar a prática desportiva, portanto, neste caso o futebol em particular. Portanto, eu penso que são estas questões. A Liga Moçambicana de Futebol, e isto é uma questão que já foi questionada e nessa altura foi o chefe do Estado, e alguns órgãos de soberania, portanto, questionam isto, a legitimidade e este formato de que os clubes meramente só levam os jogadores para meter dentro do campo. Portanto, e às vezes são situações em que os próprios clubes não conseguem pagar contas mínimas. Estamos a falar de pagar energia, pagar água, eu nem me falo de salário. Portanto, até pagar os guardas que têm que garantir a manutenção das instituições, os clubes não conseguem fazer. Portanto, se assim não é uma questão de muita coragem, eu acho que é uma questão de determinação. Os clubes, eu conheço um clube, eu gosto muito de dar este exemplo, eu conheço um clube, portanto, questões muito concretas, a Académica. A Académica, de uma forma muito paulatina, mostra os bons princípios de gestão. Portanto, não há salário para os jogadores da partida, portanto, os treinadores têm um subsídio e têm das melhores infraestruturas, é verdade, está associada a uma instituição do Estado. Mas isso é a política que o clube encontrou e formam os melhores jogadores deste país. Muitos jogadores saíram da Académica, portanto, falo isso com experiência própria, porque conheço o clube por dentro. E aí aquilo que é o desafio dos dirigentes do Académico é garantir que o indivíduo, que é um cidadão, principalmente em áreas de formação, tem que ir à academia, tem que ir à escola. Tem que ir à escola. Portanto, nós temos jogadores Garante a formação do homem. Sim, porque depois, a partir daí, inclusive os próprios atletas, depois ficam dirigentes do próprio Académico e passam este legado. Portanto, é neste momento um clube com maior capacidade de formação. E eu pergunto, por que os clubes com juvenis júniores, quando os têm, às vezes não têm, não vê como obrigação que um atleta tem que sair da escola? Isto é que não acontece. Portanto, há uma questão de necessidade de repensar o nosso desporto. Não só o futebol, vamos olhar agora para um outro exemplo de uma outra modalidade que tem estado a acontecer em tempos da pandemia, e também fazemos um breve olhar para aquilo que é este, como é que chama isto? O decreto do chefe de Estado. Eu refiro ao triatlo, que este fim de semana esteve em movimento, organizou uma prova denominada Triatlo Lourdes Motola, em homenagem à única campeã mundial e olímpica que o nosso país viu nascer. Vamos ver essa peça. A zona da Marginal, na cidade de Maputo, acolheu a prova Triatlo Lourdes Motola, em homenagem a Maria de Lourdes Motola, única campeã mundial e olímpica moçambicana. Esta foi a segunda prova organizada pela Federação Moçambicana de Triatlo após a sua eleição no ano passado, e a largada da mesma foi dada na praia da Costa do Sol, de frente ao Automóvel Touring Clube de Maputo. A prova de natação compreendeu com um percurso de 750 metros em que cada triatleta mostrou as suas capacidades em dominar as águas do Índico. De seguida, e ainda molhados, os participantes fizeram a prova de ciclismo, um percurso de 20 km ao longo da Avenida da Marginal, num trajeto plano, ou seja, sem subidas, muito menos descidas, feitas com bicicletas dos mais variados calibres.
E foi na última etapa do triatlo, ou seja, na prova de atletismo, que compreendeu uma corrida de 5 km, que começaram a evidenciar-se os que estavam em vantagem nesta competição, sendo que Gareth Cameron venceu a concorrência, terminando em primeiro lugar com um tempo de 1 hora, 10 minutos e 39 segundos, deixando na segunda posição a Ricardo Marques, que fez a prova em 1 hora, 16 minutos e 40 segundos, enquanto Manuel Ricardo terminou em terceiro com 1 hora, 18 minutos e 32 segundos. A Cameron coube um prémio monetário de 16 mil meticais, recebido das mãos da patrona da Fundação Lourdes Mutola. Que o evento foi muito bem organizado, correu tudo muito fluido, houve um pequeno desafio por causa da natação, porque era contra o sol, então não se via bem as posições das boias, mas depois chegada à parte da componente de ciclismo, correu tudo muito bem, a estrada estava completamente fechada, parabéns aos serviços da Polícia Municipal e Polícia de Trânsito. A corrida também correu como deve ser e foi um esforço que o levou até ao primeiro lugar do pódio desta prova. Já em femininos, a vitória surgiu para Perni Christensen, que foi a vencedora ao fazer as 3 disciplinas em 1 hora, 13 minutos e 40 segundos, sendo que a segunda posição foi ocupada por Michelle Cameron, que fez a prova em 1 hora, 17 minutos e 42 segundos, para a terceira posição ficar com Kristen Kempen, que cumpriu as 3 provas com a marca de 1 hora, 32 e 45 segundos. Adorei ter participado nesta prova, foi bom, melhor ainda ao sagrar-se vencedora da mesma. Não foi tão dura, a temperatura e o sol estiveram bons para mim e foi bom ter participado. Para além do triatlo, o evento compreendeu uma prova de duatlo, em que os participantes deveriam fazer 2 disciplinas, sendo 5 km mais 2 km de atletismo e 20 km de ciclismo. A vitória surgiu para Fahim Mohamed em masculinos e Farida Lewis em femininos. Para Maria de Lourdes Mutola, a homenageada, estão lançadas as sementes para o desenvolvimento do triatlo em Moçambique. Para mim é uma honra, né? Em primeiro lugar. E também gostaria de dizer que, olha, estão de parabéns à Federação de Teatro, porque o teatro é uma modalidade mal conhecida em Moçambique e assim é uma maneira de fazer essa modalidade crescer, que teve a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos de Sydney, se não me engano. Para mim, acho que gostaria com que o teatro crescesse mais em Moçambique, porque é muito interessante de ver. E é muito difícil também, é uma competição muito difícil. Gostaria de ver mais atletas a participar no teatro. A Federação Moçambicana da Modalidade pretende realizar a prova de triatlo Lourdes Mutola anualmente no mês de abril, por ocasião do Dia Internacional do Desporto e Desenvolvimento na cidade de Maputo. Eu faço uma boa avaliação no âmbito que é uma modalidade nova, é uma modalidade que requer muitos critérios, bicicleta, sapatilhas, capacete, natação, é uma conjunção e é um desafio, o triatlo é um desafio. Então, ao fazermos esta massificação da modalidade, conseguimos atrair atletas para poderem começar a inscrever-se em vários clubes que existem da natação ou do atletismo e fazerem parte do triatlo. Então, o objetivo é criar já uma base para os atletas filiarem seus clubes e começamos a ter clubes para começar a fazer uma prova a nível nacional. A prova triatlo Lourdes Mutola teve a participação de 40 atletas com idades compreendidas entre os 14 aos mais de 50 anos em ambos sexos. Ora bem, então passamos esta peça do triatlo, mas o ponto que eu queria puxar aqui estava relacionado com o facto de um decreto do chefe de Estado focar-se muito ao futebol, ao moçambola, mas não se aborda outras modalidades com alguma profundidade, outras modalidades coletivas, muito menos até o futebol de formação, o futebol provincial. Como é que vocês olham para isto? Sim, esta decisão do chefe do Estado é de o moçambola servir como uma espécie de amostra, quer dizer, exemplo. Então, como ele diz, se haver um bom comportamento, tanto haver disciplina no cumprimento das normas, tanto do protocolo da Covid-19, poderá haver alastramento tanto para outras modalidades e até para o futebol, mas na perspectiva de camadas nos campeonatos provinciais, as camadas de formação, enfim, e é nesse contexto que avança-se
aqui com Moçambola. Na minha opinião, eu acho, mesmo na minha opinião, eu acho que para algumas modalidades, por exemplo, como é o caso do atletismo, poderia haver uma abertura para o Essas modalidades estão abertas, só que não estão a movimentar. Não estão a movimentar, sim. O triatlo está a movimentar, a natação faz provas, mas há modalidades individuais como o atletismo estão completamente paradas. Paradas, exatamente. Infelizmente, talvez, ou há um desconhecimento, talvez em relação ao levantamento, tanto feito pelo chefe do Estado, talvez as pessoas não estão atentas, mas aqui já há um apelo no sentido de que pode se movimentar tanto dessas modalidades como o caso do atletismo, aquelas que são individuais, de facto. Agora, no caso do futebol, eu acho também era fundamental que se levantasse o futebol de formação, porque o futebol é sempre alimentado pelas camadas de formação. Eu vejo há miúdos que estavam no processo de formação, que há 2 anos não estão a competir. Há quem diga que este facto vai ser penalizador para o futebol moçambicano nos próximos tempos. Complemento totalmente. Se o miúdo tinha 12 anos, tanto há 2 anos, hoje tem 14 anos. Ou seja, já estava a entrar, estava nos iniciados, então já estava a entrar na etapa de juvenis. E mais 2 anos, provavelmente, na etapa de júnior e depois sênior. Quer dizer, ou seja, há uma etapa que está a ser quebrada. Então, se a pessoa não treina, não joga, e há consequências que vão cair para o jogador e também vão cair para o país nos próximos tempos. Porque, ao nível de formação, de facto, haverá um déficit tanto para a alimentação, tanto das equipas e até da própria seleção nacional, em última instância. Eu falo isso porque tenho miúdos em casa, meus sobrinhos que estavam nos iniciados do desportivo, nos iniciados e há 2 anos não estão a competir. Então, o rendimento desses miúdos, quando haver retomada do campeonato para o nível de formação, provavelmente não vai ser o mesmo. Tanto a dinâmica, a capacidade de aprendizagem, a capacidade física, enfim, todo um conjunto, todo o processo de formação volta a estar caseiro. Então, eu acho que há necessidade também de repensarmos nessa possibilidade de retoma do futebol ao nível de camada de formação, porque eu acho que esta é a base, tanto para a alimentação do futebol ao nível das equipas principais e também da seleção nacional. Como é que olhas para isso? Não, penso que concordo na plenitude com o que o Chicote disse. Eu penso que só o tempo que vai nos dizer efetivamente o que é que teremos perdido, mas de qualquer das formas, portanto, aqui é preciso sermos um pouco entusiastas ou acreditarmos que o pior já passou, mesmo em termos de prática desportiva e mesmo em termos de saúde. Eu penso que o impacto, do ponto de vista desportivo, no concernendo a questão de saúde, eu penso que foi possível controlar. Portanto, já se começava a cogitar a possibilidade de aparecerem jogadores em função dos resultados que foram surgindo nos primeiros testes. Portanto, estamos a falar de o que o Covid traz como drástico é a perda de vidas. Portanto, eu penso que não há nada pior que isto. E penso quanto a isto, eu penso que foi possível controlar e aqui é preciso parabenizar, portanto, a forma como já vinha sendo feita para o bem da saúde dos atletas. Questionava-se aqui, penso que o Scott terá colocado esta questão, porque muitas vezes foi preciso uma reflexão, estava-se discutindo internacionalmente, que às vezes o problema não é o atleta. O que estava em causa era o atleta funcionar como transportador. Viajaria pelas províncias todas e, em função dos contactos que pudesse ter, ele ia para a sua casa e encontraria uma família que não pratica desporto e seria fatal. Portanto, discutia-se estas questões sobre o impacto verdadeiro na saúde pública que o desportista podia causar. Mas eu penso que em relação a isto, não me parece que tenha havido questões extremamente fatalistas. O que é importante neste momento é olhar e a questão que levanta tem a ver com a dinâmica da prática desportiva de uma forma conjuntural. Portanto, como é que será que percebeu-se mal ou é uma questão de uma interpretação de quando se diz o início do Campeonato Nacional de Futebol implicaria automaticamente que as outras modalidades coletivas também, por via disso, pudessem surgir. Eu penso que é uma questão de tempo, porque estou a olhar um pouco na perspectiva de lógica, portanto, estamos a falar de desportos coletivos e com algumas características. Até porque já foi falado que as crianças parecem, e aqui a tal questão do parece, portanto, é preciso falar com alguma
com alguma objetividade, portanto, têm mais capacidade de imunidade que os mais velhos. Portanto, eu penso que neste caso, foi mesmo uma questão de referenciar. Mas a resposta está consigo mesmo, porque o que acontece é que as crianças são vetor de transmissão. Então, se a criança sai de casa, vai jogar, depois volta para casa, tem uma pessoa adulta, então, ela pode não passar mal, mas já há uma pessoa em casa com uma certa idade que provavelmente poderá passar mal. É por isso que não há a disciplina da educação física, tanto eu estou a olhar para o contexto, né? Não há educação física no nível da escola. Há aula sim, mas não há educação física. Sim, mas essa questão da educação física é um debate ainda muito forte. E há professores de educação física com algum conhecimento que questionam isto. Por que outras modalidades e não educação física? O que se dizia, as outras modalidades, outras disciplinas. O que se refere à questão da proximidade, à prática desportiva. Mas aqui está, nem todas as atividades desportivas têm aproximações. A pior coisa que pode acontecer é as crianças neste momento, e aqui entra naquilo que estamos a falar do impacto negativo que vai criar. As crianças neste momento estão ansiosas, as crianças neste momento estão a desenvolver doenças cardiovasculares em função da sua atividade de meramente confinamento dentro de casa. Mas isto é um outro debate que temos que ter com alguma propriedade e com pessoas que trabalham na área. Né? Muito bem, então, quizá um dia deste voltaremos a abordar esse tema com alguma profundidade. Foi um enorme prazer ter estado na sua companhia nesta edição do programa Lance 442. Nós voltamos a estar consigo daqui por mais 8 dias. Boa noite e até a próxima.